Aqui, gente. Eu sou o Luiz Parzanello, acho que muitos que estão aqui eu conheço, então me conhecem também. Esse que está à minha esquerda, pelo menos eu não sei como é que vocês estão vendo. A Milene entrou, que bom. É o Marcelo Neves, vou apresentá-los rapidamente depois ali. Mas, resumidamente, presidente do Instituto Internacional do Rio de Janeiro, consultor de análise de negócios já há uns 15 anos, né, Marcelo? E um dos coautores do Baboc versão 3. Lá conosco está a Milene Vargas, que nos deu a honra de sua presença aqui. Liga o teu áudio ali, Milene, que eu acho que está desligado. Boa noite, agora sim. Agora eu estou ouvindo. Agora Boa sim. noite. Boa noite. A Milene está ali, é super bom estar aqui com ela também. Ela é uma amiga, trainer de programação neurolinguística. Vou compartilhar aqui alguns primeiros slides com vocês para fazer uma breve introdução sobre o que vai ser a noite de hoje, tá? Em paralelo ali nós temos o anterior, falando de Lean Business Analysis, então ele vai estar interagindo com vocês ali, tá? Dessa vez não vai ser como no outro, quem participou do anterior na semana passada, que foi quase uma grande palestra minha, assim, alguns comentários do Matheus. Esse aqui é para ser mais bate-papo, tá? Então, dando uma ideia para vocês aqui de como a gente vai rodar essa noite, pretendo fechar esses 10 minutos aqui de apresentações, contextualizações e passar a palavra para o Marcelo, que vai fazer a participação dele sobre a análise da estratégia de negócio, ele falando como um especialista que participou da elaboração do Business Analysis Board of Knowledge, ou Corpo do Conhecimento, o Guia do Corpo do Conhecimento da Análise de Negócios, como é conhecido. Então ele vai compartilhar conosco a experiência deles. Depois, mais 15 minutos, temos a Milene, que eu a desafiei aqui para... A gente tem conversado muito e trabalhado muito com essa questão da união de PNL, Programação Neurolinguística, com análise de negócios. Então, a ideia de juntar os dois aqui é que a Milene mostre como uma das técnicas de programação neurolinguística é capaz, sim, de acelerar a análise da estratégia. Não só a análise da estratégia, várias coisas de análise de negócio, mas hoje nós estamos focados em análise da estratégia, certo? Depois eu vou mostrar um modelo só que a gente está usando na Lean Business Analysis para fazer uma aceleração de análise da estratégia, e depois a gente abre para perguntas por chat e papo entre nós aqui, sem slides, tá? Dá uns 20 minutos finais. Só para passar rápido para vocês aqui, está tomando forma, tá? Já temos uma hora que durou o webinar anterior, tá? Já temos lá no canal nosso do Lean Business Analysis Brasil, já está lá. Tem 2 trechos que a gente selecionou, onde eu falava aqui sobre a fórmula dos negócios incríveis do século XXI. Achei legal porque todo mundo deu um feedback super positivo sobre essa equação aqui e sobre essa abordagem, e o modelo de transformação de negócios da Lean Business Analysis. O que a gente pede aqui? Coloquem lá no YouTube, Lean Business Analysis Brasil, se inscrevam lá, recebam essas atualizações de vocês ali. Quem não curtiu ainda essa página também de Lean Business Analysis no Facebook, é legal, a gente está colocando modelos e criando mais corpo gradativamente, tá? Ainda não está na nossa cultura, está compartilhando tanto conhecimento assim em redes e outros canais. Geralmente o Marcelo é mais cancheiro nisso, e a Milene tem um canal fora de série também, que ela compartilha. Então, ainda a gente passa mais tempo em consultoria e treinamento aqui, então está na hora de começar a compartilhar mais. A página nossa, tá, do leanba.com.br, essa aqui está bem, não é nem versão beta, quem era do tempo da versão alfa, é uma alfa, então a gente resolveu tornar pública com a ideia da estrutura, mas tem várias coisas que a gente está publicando em textos, o canal, alguns artigos, tá, algumas definições, e vamos seguindo, criando conteúdo. Hoje, Lean Business Analysis na gestão de produtos... Hoje não, desculpe, semana que vem, Lean Business Analysis na gestão de produtos digitais. Vou ter a presença aqui, conversando conosco, a Luciane Aquino, consultora em inovação e gestão de produtos digitais. Eu fiz uma proposta para ela, vamos discutir... Ela era
VP, ela era vice-presidente do Terra Networks de produto, tá? Vice-presidente global do Terra Networks. E hoje ela trabalha muito forte em consultoria, inovação e gestão de produtos digitais. E o ponto que eu coloquei para ela é, vamos discutir essas 3 perguntas aqui no próximo webinar. Vamos ver como a análise de negócio pode ampliar a visão de quem atua na gestão de produtos digitais. Vamos ver essa questão do pensamento Lean Agile, como esse pensamento pode fazer a diferença na gestão de produtos digitais no século XXI. E também qual é a missão e as competências desejadas num líder de produto digital. Esse é um tema que eu vejo muito em discussão. Vai ser quarta-feira, não na terça, tá, gente? Quarta-feira, 30 de agosto, às 8 da noite, 20 horas. Depois a gente passa, aliás, o Matheus, acho que durante o evento agora, ele passa ali o link para vocês da inscrição, tá? Senão a gente vai compartilhar no Facebook, ali nos canais, tá? Muito bem. Antes de passar para o Marcelo falar sobre análise da estratégia de negócios, eu só queria lembrar o que eu apresentei na semana passada sobre análise de negócios e seus conceitos essenciais. O que me interessa aqui? Eu não vou entrar na discussão dos conceitos essenciais hoje, mas sim retomar que a análise de negócio é uma área do conhecimento. E o Marcelo até pode comentar um pouco sobre isso. Ainda pouco conhecida, pouco disseminada. Eu acho no mercado empresarial, assim, ainda é muito na área de TI, o pessoal tem uma visão muito de requisitos. E o ponto crucial é viabiliza a mudança de um determinado contexto organizacional. Gente, viabilizar a mudança de um determinado contexto organizacional é que a gente quer transformar, sim, todos os praticantes de análise de negócio, independente se é Lean, Agile ou não, em agentes de mudança, tá? Então, esses agentes de mudança não vão ser efetivos, não vão ser eficazes se não trabalharem com uma estratégia da mudança. E aí vem o ponto que o Marcelo vai entrar agora num detalhamento e as suas considerações sobre o que o Babok nos fala sobre esse capítulo 6, análise da estratégia, que eu apresento aqui como onde a gente vai discutir necessidades, as soluções e como a gente vai pensar e desenvolver uma abordagem para resolver o problema e desenvolver uma estratégia para executá-la. Esse é o ponto que eu finalizo essa minha introdução e passo para o Marcelo a palavra agora. Vou manter os slides, Marcelo. Quer te apresentar? Não, desculpe, está aqui. Marcelo Neves, autor, palestrante e consultor em análise de negócios com mais de 20 anos de experiência, não 15 que eu falei antes. É coautor do Babok versão 3, professor do MBA de Gestão Estratégica do Instituto Infinet, presidente do capítulo Rio de Janeiro do IBA. A Milene Vargas, que fala depois, é trainer em Programação Neurolinguística, hipnóloga e empresária. Tem formação completa em PNL no Brasil, né? Practitioner pela Universidade da PNL nos Estados Unidos, é especialista em comportamento feminino, treinou pessoalmente com Anthony Robbins, Richard Bandler, que é o criador da PNL, e é colunista no blog Universo Feminino e na Rádio Pampa. O Marcelo está do Rio de Janeiro e a Milene está aqui em Porto Alegre também. Eu também estou em Porto Alegre, certo? Então, Marcelo, quer voltar para ti antes de eu compartilhar? O que você prefere? Vamos lá, deixa eu fazer uma ligeira introdução aqui à análise da estratégia, e aí eu te falo quando precisa passar o slide. Só uma perguntinha, o meu som tá ok? Tá tendo eco ou não? Tá direitinho? Estou ouvindo, perfeito. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Minha missão aqui é falar sobre 15 minutos sobre análise da estratégia, né? Vamos lá. O objetivo é realmente, nesses 15 minutos, falar o que acontece, qual é o ponto de vista do Babok, como que nós, dentro da análise de negócios, falamos sobre a estratégia, da análise da estratégia e qual a importância disso para o negócio, né? Bem, vamos definir, em primeiro lugar, vamos começar a definir o que é esse negócio chamado análise da estratégia. Na verdade, a análise da estratégia ele pode ser definido de uma forma bem simples, como o trabalho de definir a maneira mais apropriada, mais efetiva de como que a gente faz para utilizar as business capabilities de uma empresa, de uma organização, para se alcançar um determinado resultado, para se ter algum determinado resultado dentro
da organização. Então, essa área de conhecimento dentro do Baboc, ela explora justamente esse trabalho da análise de negócios que envolve engajar pessoas, partes interessadas, identificar uma necessidade estratégica ou tática, que a gente vai chamar aqui de business need ou necessidade do negócio, e trabalhar para movimentar esse esforço da organização para a gente sair de um cenário e chegar a um outro cenário, a um cenário futuro. Muito bom. Dentro dessa área de conhecimento, a gente, então, entende que esse trabalho ele envolve diversas pessoas, esse trabalho de análise estratégica ou análise da estratégia, ele fornece um contexto para diversos outros trabalhos da análise de negócios. É interessante dizer que a análise da estratégia, ela precisa ou deve ser trabalhada, ela tem como drive, né, ela é toda orientada a uma coisa que a gente chama de business need, que eu acabei de falar. E a sua execução, ou seja, a execução dessa estratégia, ela tem justamente como o drive um outro elemento. Não é a business need, mas é, então, o valor potencial que já a gente vai falar aqui. Então, vamos lá. Luiz, você pode clicar, por favor, para aparecer o primeiro elemento. Deixa eu interromper em um segundo. Assim. Essa Claro. business que você coloca aqui para o povo que não domina inglês aqui, acredito que todos dominam, mas necessidade de negócio. Esse é um ponto que mais para frente nós vamos falar o que é necessidade de negócio. Perfeito. Isso. Eu vou compartilhar aqui como é que a gente vê essa necessidade do negócio do ponto de vista dentro da análise de negócios, né? Então vamos lá. Tudo começa, ou melhor, todo o trabalho da análise da estratégia, ela se justifica ou ela acontece em grande parte sempre que é percebido uma business need, ou uma análise, ou melhor, uma necessidade do negócio. Uma necessidade do negócio, em poucas palavras, a gente pode se referir a ela como que um problema que a organização quer resolver, ou então algo que a organização percebe como uma oportunidade e que vai trazer resultados positivos para ela e que ela quer se aproveitar. Então, o ponto de partida aqui é a gente entender direitinho essa business need. Então, vai lá, Luiz, clica, por favor, para que a gente possa, então, ver o primeiro elemento que, na verdade, dentro da análise da estratégia, a gente precisa compreender, que é o estado atual. O ponto de partida para qualquer trabalho de mudança é a gente entender o porquê que aquela mudança ela é necessária. Então, sem o entendimento correto, claro, da business need, então, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver uma estratégia efetiva e coerente e dificilmente a gente vai conseguir atender essa business need, essa necessidade de negócio, que você pode olhar isso de uma forma simples como um problema ou uma oportunidade que a organização persegue. Mudanças, elas sempre vão acontecer dentro de um contexto. E essas mudanças, elas afetam pessoas, processos, tecnologia, políticas, que constituem o que a gente chama, nesse primeiro quadrado aqui, do estado atual, ou estado corrente da organização. A exploração desse estado corrente, ela é necessária justamente para a gente fazer o quê? Justamente para a gente validar a business need. Será que vale a pena a organização investir recursos, esforço e levar à frente uma estratégia, uma mudança para atender essa business need? Será que isso merece concentração de esforços, de recursos? Então, veja que interessante. Entender o estado corrente da organização, antes mesmo de se fazer a mudança, é necessário para se identificar o quê? Se essa mudança ela vai alcançar o futuro, o estado futuro, e qual é o efeito que a gente pode ter dentro da organização à medida em que essa mudança for efetivada. Então, o estado corrente da organização, é claro, né, ele é óbvio que ele não é estático, né? As coisas estão sempre mudando. Pessoas,
nós temos os processos que estão sempre mudando, nós temos políticas, restrições, e entender o estado atual leva em consideração toda essa dinamicidade do estado atual, entender que esse não é algo estático. Bem, o problema ou a oportunidade que a organização persegue, ele vai, então, ser sempre expresso do ponto de vista da organização. Dificilmente ele vai ser expresso do ponto de vista de uma parte interessada específica. Inclusive, a business need, ou melhor, o problema que a organização persegue, que quer resolver, vai ser o grande drive para todo esse trabalho de análise do estado corrente. Então, é feita uma exploração, a gente faz um entendimento de todos os elementos, né, envolvidos nesse estado atual, necessários para a gente validar essa business need, tá? Que é esse problema que a gente, então, persegue. O produto final, né, já pulando ali para o estado futuro, o produto final é a gente entender o contexto da organização, é a gente entender que business capabilities a organização possui hoje, recursos, qual é o desempenho atual, a cultura, as dependências, as restrições, infraestrutura, eu não estou falando aqui de infraestrutura apenas de TI, influenciadores internos e externos e os relacionamentos entre as partes interessadas. Bem, entendendo o estado atual, o meu próximo passo, então, é fazer o quê? É eu entender qual é o meu estado futuro. Nesse momento, o que é o meu estado futuro? É o conjunto de condições necessárias para que eu possa atender a minha business need. Ou seja, é o conjunto de condições que a organização precisa ter. Por exemplo, são as business capabilities que a organização precisa dispor, são os recursos financeiros, são as pessoas que, lá no futuro, essa organização ela precisa ter para que eu possa atender, para que eu possa chegar na minha business need. É engraçado e é ao mesmo tempo interessante que não basta apenas eu entender o meu estado futuro, ou seja, definir o conjunto de condições necessárias para eu atender essa minha business need. É necessário que eu inclua nessa minha declaração do estado futuro a minha definição de sucesso. O que é isso? O que é minha definição de sucesso? É a minha declaração de que como eu vou saber se aquele trabalho de mudança, aquele esforço de mudança, aquela transformação, se ela teve êxito ou não. O propósito aqui dessa análise do estado futuro não é criar uma descrição ultra mirabolante em todos os detalhes do resultado, em todos os níveis de detalhe, até mesmo para suportar a implementação de soluções. Não é esse o caso. Entender aqui o estado futuro significa eu ter uma clara definição de quais resultados vão satisfazer a minha business need. Esse é o ponto aqui. Tá? Então, o esforço exigido para eu descrever esse estado futuro, ele varia dependendo da natureza da mudança. Então, por exemplo, resultados que são esperados de uma mudança, eles podem incluir métricas específicas. Descrever esse futuro estado, ele permite que as pessoas dentro do negócio entendam algo muito importante que já a gente vai falar, que é o valor potencial. Tá? E pode já dar clique aí. Isso, Luiz, obrigado. Então, a grande pergunta é o seguinte: eu entendi o meu estado atual, eu entendi o meu estado futuro, eu tenho uma clara identificação, um claro entendimento da minha business need, sei como que a minha organização, sei das minhas business capabilities, entendo as pessoas, processos, cultura, eu sei onde eu quero chegar com a análise do meu estado futuro, e agora a grande pergunta que se faz é o seguinte: o que eu preciso fazer para justamente sair desse meu estado atual e avançar rumo ao estado futuro? O que eu preciso ter para chegar lá? O que eu preciso fazer para chegar nesse meu estado futuro? Quando a gente fala aqui, dá um outro clique, por favor, Luiz.
Isso. Agora, um elemento bastante importante para a gente, da mesma maneira que quando a gente entende lá o estado atual e o elemento que ele é fundamental e que vai guiar todo o meu trabalho de entendimento do estado atual é a minha business need, aqui no estado futuro é primordial que eu entenda corretamente qual é o valor potencial. O que é isso? É a percepção do conjunto de benefícios e de resultados que se espera ao fim daquela mudança. Ou seja, depois que eu então faço todo o meu trabalho e saio, né, eu implemente então a minha mudança, quais são, do ponto de vista das pessoas e do negócio, qual é o valor esperado, qual é o valor potencial. Então a gente trabalha com esse elemento justamente aqui no estado futuro, e o valor potencial ele precisa estar muito bem claro para as pessoas que vão estar então envolvidas nesse trabalho. Por que isso? Porque quando a gente entende claramente o valor potencial, a gente consegue justificar perante a organização se aquele esforço de mudança ele vale o esforço ou não vale. Tá? Então é importante a gente entender claramente esse potencial, esse valor potencial, que inclui o quê? Os benefícios esperados, os custos e os prováveis resultados que vão acontecer em função daquela mudança. Ok? Bem, durante esse meu trabalho, pode dar mais um clique, Luiz. Perfeito. A gente pode mostrar todas as caixinhas azuis. Isso, perfeito. Vamos lá. Até mostrar lá a estratégia da mudança. Pode mostrar. Aqui? Perfeito. Perfeito. Ótimo. Então, durante esse meu trabalho, esse meu esforço em que eu vou, em que a análise de negócios ela vai ajudar a empresa a sair do seu estado atual para o seu estado futuro, nós aqui temos um trabalho de mitigação, gerenciamento e identificação de riscos, e nós temos aqui um trabalho de identificação da estratégia da mudança, que leva em consideração todos esses itens aqui: business capabilities, cultura, riscos, tecnologia, processos e restrições. O desenvolvimento dessa estratégia de mudança ele é mais simples quando o estado corrente e quando o estado futuro são bem conhecidos. Por quê? Porque a estratégia de mudança ela descreve, né, a natureza da mudança, em termos de contexto da mudança, estratégias alternativas, a justificativa do porquê aquela estratégia de mudança ela é a melhor coisa a ser feita, os investimentos e recursos que precisam ser feitos, pessoas, estados de transição e assim por diante. Eu estou correndo um pouquinho aqui, porque eu sei que o meu tempo já está chegando no final. Durante esse trabalho, um dos elementos, ou uma das tarefas mais importantes que a gente faz aqui nesse trabalho é fazer justamente o gap analysis, ou análise de lacunas. Tá? O que é isso? Significa eu identificar, eu comparar o meu estado atual com o meu estado futuro, e identificar qual é a diferença que eu tenho entre o meu estado futuro e o meu estado atual. O que eu preciso ter, ou o que está faltando para a organização em termos de business capabilities, pessoas, processos, e que vão me impedir de atender a minha business need. Então, a análise de gaps, ela ajuda justamente nisso, a identificar essas lacunas, esses gaps que previnem ou impedem a organização de atender às suas necessidades, de atingir as suas metas e, consequentemente, de ter os resultados que aquela iniciativa de mudança ela vai trazer, caso ela venha a ser implementada. Então, quando a gente fala de análise de gaps, a gente tem um conjunto de capabilities que são analisados: processos, funções, linhas de negócio, habilidades, conhecimentos e por aí vai.
Tá? A estratégia de mudança, ela, na verdade, a gente pode definir ela como um grande plano de alto nível que incluem todos esses elementos que você está vendo aqui, business capabilities, riscos, processos, restrições, tecnologia e cultura, e que vão ser utilizados durante toda essa transformação controlada para transformar a organização e para que ela saia do estado corrente ou estado atual e chegue no seu estado futuro. Tá? A estratégia de mudança que vai ser utilizada, ela sempre leva em conta o quê? A prontidão organizacional, ou melhor, o quão pronta a organização ela está para receber, ou melhor, para atender aquela business need. Ela vai levar em consideração custos, investimentos, o timeline para se fazer a mudança, o alinhamento com os objetivos de negócio, oportunidade de custo e assim por diante. Por fim, aqui o valor potencial, tá? Só recapitulando, né? Já que durante todo esse meu trabalho da análise da estratégia, ele tem como drive a business need, ou seja, identificar o meu estado atual, identificar o meu estado futuro e criar a minha estratégia de mudança ou estratégia da mudança, leva em consideração a minha business need, a implementação dessa estratégia, ela vai ter como grande drive o valor potencial, tá? Que é produzido, ou melhor, que é identificado no momento em que eu tenho uma clareza ou entendimento do meu estado futuro. Dessa forma, a gente conseguiu aqui fazer o quê, né? A gente conseguiu definir os principais elementos dessa área de conhecimento chamada análise da estratégia, que, em poucas palavras, é o trabalho da análise de negócios, que ajuda a organização a identificar o quê? Qual é o melhor caminho para que a organização possa sair do estado atual, chegar num estado futuro, onde ela venha atender necessidades que ela porventura tenha, necessidades essas que são problemas que ela precisa resolver, oportunidades de negócio que ela vislumbra e que dessa forma ela vislumbra que ela vai ser mais, ela vai performar melhor. Então, com o entendimento do estado atual e do estado futuro, na análise da estratégia, eu produzo então uma estratégia da mudança, que é um plano de alto nível que vai me facilitar essa migração entre esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, que é o estado atual e o estado futuro. Não esquecendo que todo esse trabalho ele é guiado ou tem como drive a business need, e um dos elementos importantes aqui na identificação, ou durante todo esse trabalho, é a identificação do valor potencial, ou seja, o que a organização e as pessoas nela percebem de benefícios, vamos dizer assim, de resultados que vão ser obtidos com o atendimento daquela business need. Luiz. Muito bem. Muito obrigado, Marcelo. E aproveitando e Alô, voltei. Sempre que tira o compartilhamento dá uma travada. Quando aparece cultura ali, eu entendo pessoas, certo? Não está explícito ali, mas eu acho que o grande ponto ali para quem não conhece esse corpo do conhecimento da análise de negócio, nós estamos falando de 500 e tantas páginas e existe um capítulo todo focado nessa análise da estratégia, certo? E aí eu quero passar para a Milene agora essa questão de pessoas. E, Milene, você ouvindo esse lado técnico da explicação do Business Analysis Board of Knowledge, tu enxerga a estrutura da mudança da PNL ali? Passo a palavra para ti. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco, tá? Uma honra estar aqui com vocês. Boa noite, Luiz. Boa noite, Marcelo. Todos que estão aí nos assistindo, esse webinário. Eu estou impressionada, eu estou chocada aqui, porque... ouvindo toda essa narrativa aí do Marcelo, da análise da estratégia do capítulo 6, completamente alinhado com a programação neurolinguística. Então, assim, porque na verdade a PNL, falando um pouquinho brevemente, para quem não sabe o que é programação neurolinguística, a PNL estuda
aquilo que a modelagem, estuda aquilo que está dando certo, estratégias de sucesso. Então, a partir dessa análise daquilo que funciona, a gente investiga quais são essas estratégias e de que forma aquilo foi concebido e de que forma isso vai contribuir para o crescimento e para o desenvolvimento. Obviamente, a PNL, ela nasceu com o propósito de auxiliar pessoas, né, do ponto de vista de modelagem daquilo que funciona, ou seja, eu tenho um problema na minha vida, e aí, então, a PNL trata de descobrir a estrutura subjetiva da mente inconsciente, ou seja, como aquilo se organiza na cabeça de cada pessoa, e aí, consequentemente, busca o caminho da mudança. Ela identifica o estado atual, e por isso que eu identifiquei muito claramente, né, o estado atual, a fotografia do modelo atual, para então se desenhar, e a PNL contribui, ela auxilia, né, muitas vezes, eu faço atendimentos individuais, faço consultoria também em empresas. Muda um pouco a dinâmica, mas basicamente a essência é a mesma, ou seja, se desenha a partir dali o estado futuro, né? O que a pessoa deseja obter a partir dos resultados indesejáveis que ela está tendo. Ela está tendo algum tipo de resultado. Nem sempre ela, então, está satisfeita com aquilo que ela está tendo. E isso, né, falando numa linguagem empresarial, e eu percebo, por toda a minha experiência, eu trabalhei quase 20 anos em gráfica, conheço muitos gestores e empreendedores, e, sobretudo, o empreendedor, ele tem um modelo de ação para o futuro, que é justamente o que a PNL preconiza, né? Ou seja, a gente pode fazer uma análise investigativa daquilo que não funcionou, das estratégias que não deram certo, até para que não se repita, identificar onde é que está o gap. Agora, a PNL, ela atua, sobretudo, até mesmo, eu vou falar hoje aqui do Score Model, né, uma técnica que foi desenvolvida lá no final dos anos 80 pelo Robert Dilts, que hoje é o diretor da Universidade da PNL lá na Califórnia. Esse modelo Dilts, né, e ele faz muitas consultorias mundo afora, tem sempre uma visão da construção de futuro, ou seja, aquilo que passou, não precisamos mais caças bruxas e nem identificar culpados, não trata-se disso, pelo contrário, busca investigar qual é o estado futuro que a gente deseja, de que forma que nós vamos construir aquilo que a gente quer. Aí é que casa muito, Marcelo, com o que tu falaste ali da questão de toda da análise do business need, ou seja, eu tenho, né, uma necessidade de negócio e a partir de então vem toda uma análise investigativa, né, do que eu preciso de recursos e aí, Luiz, se tu já quiseres colocar aí na tela o meu slide que entra exatamente, eu vou explicar cada um dos pontos ali do score, né, do score model, que na verdade, cada letra, né, é uma palavra que cada letra tem um significado. Perfeito. Aí, olha só. Então, como as coisas estão completamente aí relacionadas. O S dos sintomas, tá? Eu quis preservar a origem aqui, que é uma técnica desenvolvida nos Estados Unidos, então eu quis preservar, mas a única que muda ali da tradução é o O. Mas sintomas são sintomas, ou seja, isso, né, toda essa estrutura que está colocada aqui para vocês, dos sintomas, causas, outcomes, que são os resultados, e a partir disso os efeitos e os recursos lá em cima. Tudo isso foi concebido, num primeiro momento, para auxiliar pessoas individuais, tá? Então, e isso, o americano tem esse pragmatismo, né, de identificar aquilo que não está funcionando e, a partir daí, então, desenhar estratégia para que mudem, então, os resultados. O que acontece aqui no contexto pessoal, tá? No contexto de atendimento individual. A pessoa está tendo alguns sintomas em relação a uma determinada área da vida dela, né? E ali ela tem evidências que ela identifica, obviamente, que são os resultados que ela está tendo. Resultados
indesejáveis, que ela não deseja mais. A partir daí se faz essa avaliação. Claro que cada um desses passos aqui que eu mostro para vocês, essas 5 áreas aqui, esses 5 steps, eles são trabalhados de forma, normalmente em pé, e cada um deles é explorado através da mente inconsciente. Ou seja, quando eu vou buscar as causas disso, a partir dos sintomas que eu estou tendo e que eu consigo avaliar e identificar, eu vou identificar as causas, ou seja, o que causou aquele sintoma que eu estou tendo. Obviamente, todo sintoma ele é disparado por uma causa. E isso, na PNL, a gente investiga do ponto de vista de não desenvolver mais, não desempenhar mais aquilo que, obviamente, está me gerando um resultado insatisfatório. A partir daí, por isso que os resources, né, do R, do score, ele está dissociado ali naquela linha, né, e a gente trabalha muito na programação neurolinguística com a linha do tempo, e essa é uma técnica que a gente caminha muitas vezes na linha do tempo. Depois, logo adiante, eu vou falar mais dessa técnica que ela pode ser desenvolvida dentro de equipes, de que forma que ela é estruturada de um jeito diferente. Então, eu dissocio os recursos, porque eu vou avaliar, né, quais são os recursos que eu, como indivíduo, preciso para desempenhar, efetivar toda a mudança que eu quero. Sejam recursos financeiros, sejam recursos de capacidade, desenvolvimento de capacidades, como o Marcelo falou, para então eu identificar, e talvez esses recursos até estejam no passado. Um dia, quem sabe, eu fui mais seguro, um dia eu fui mais confiante, um dia eu fui mais capaz de desenvolver alguma determinada habilidade e que por algum motivo ficou lá atrás. E aí tem como a gente, tecnicamente, resgatar isso e trazer, então, para o presente, para a utilização no futuro. Depois a gente identifica os outcomes, quais são os resultados que eu quero obter a partir de então, ou seja, aqui entra estado futuro, né? Lembrando que nos sintomas ali, a gente tem algumas perguntas, o que na programação neurolinguística a gente chama de metamodelo, são perguntas específicas que são investigativas, né, de identificar quais são os business needs lá, né, as necessidades, então, de negócio. A partir de então, defino claramente os outcomes, que a gente, dentro aqui, pode colocar que são as condições de boa forma, dentro da programação neurolinguística, né? É uma série de fatores, eu verifico ali uma questão de ecologia, se eu não vou prejudicar alguém ou não, quais são, o que eu preciso quando eu quero verificar isso, de que forma que eu vou, qual é a evidência que eu vou obter do resultado que eu quero, e a partir disso os efeitos, sobretudo a relevância, os ganhos que eu vou ter a partir dos novos resultados que eu quero. Muito bem, traduzindo isso para o mundo corporativo, tá? Dentro de empresas, trabalhando isso com times. A gente não vai, obviamente, trabalhar nos posicionando nessa linha do tempo como está no desenho aqui. O que normalmente a gente faz? A gente identifica, né, pega cartolinas, flip chart, enfim, e as pessoas, aquele time que faz parte, vai contribuir para todos esses steps aqui, esses 5 pontos. Ou seja, quais são os sintomas que a gente está colocando aqui? Obviamente, tem um líder do time que vai orientar, vai conduzir, vai coordenar isso. Agora, é muito importante que toda a equipe participe, né, para que haja o engajamento, para que todos, então, estejam colaborando ali, identifiquem, porque muitas vezes, né, cada um tem uma visão diferente a respeito dos problemas ali que as pessoas estão identificando, e cada um vai contribuir de acordo com a sua perspectiva, né? Lembrando um outro pressuposto da PNL, que eu gosto muito, o mapa não é território, que talvez eu esteja percebendo um problema que o outro não veja e vice-versa. Então é fundamental esse espírito de colaborativismo, né? E o Luiz falou no início aqui do nosso webinário o quanto hoje essa visão colaborativa ela é fundamental e cada vez cresce mais, engaja, motiva as pessoas. As pessoas muitas vezes querem saber, né, e se sentirem mais motivadas, sobretudo quando a gente está falando de gerenciamento de projeto, que a gente está falando de prazos,
e pressão praticamente o tempo todo. Se a gente não tiver um espírito colaborativo dentro das equipes, fica praticamente insustentável de a gente conseguir obter sucesso, o resultado que a gente deseja lá na ponta. Então, a partir disso, a gente vai identificar também quais são as causas e, a partir disso, os recursos que a gente precisa também. E aí entra ali naquele que o Marcelo colocou, naqueles 6 campos ali da estratégia da mudança, né? Quais são os recursos financeiros, quais são os recursos humanos que eu tenho, né? E dentro de uma equipe, muitas vezes a gente precisa fazer isoladamente, né, individualmente, processos de coaching, né, de desenvolver capacidades, habilidades daqueles componentes, daquelas pessoas que compõem aquele time. Já várias situações, há mais ou menos um mês atrás, que dei treinamento a uma empresa, obviamente tinham ali 2 times, né, e aqueles 2 times estavam sendo treinados de forma separada, e cada pessoa, cada integrante desse time tinha capacidades que estavam contribuindo, capacidades diferentes, né, habilidades diferentes, e que estavam contribuindo de forma muito significativa para que eles conseguissem obter o resultado que eles queriam lá na frente. Então, essa participação, né, mútua ao mesmo tempo é fundamental. E aí é preciso muita humildade, sobretudo do gestor, para conseguir perceber isso e conduzir isso, porque não é nada fácil quando a gente está falando de gestão de pessoas e gestão de pessoas na essência, na sua essência mesmo, é muito desafiador, né? Porque existe ali muitas vezes mas por que eu tenho que me desenvolver, né? Por que necessariamente eu tenho que desenvolver esse tipo de capacidade? Se fulano não tem, né? Por que eu tenho, o outro não? Por que para mim isso é possível, para ele não? E por aí a gente vai. Então, é fundamental que o gestor ou o líder, né, ele consiga ter essa clareza em relação à equipe dele, identificar claramente quem da sua equipe tem essas capacidades desenvolvidas, quem ainda precisa desenvolver e atuar dando subsídio para isso, né? Entregando realmente base para que essa formação ela se desenvolva de uma forma sustentável. E aí, quando a gente tem realmente líderes apoiadores que realmente estão ali para apoiar, a gente tem excelentes resultados. Então, resumindo assim, o Score Model, ele entra redondamente, ele entra perfeitamente na análise da estratégia, né? Então, a partir daí, a gente tem também sim, W2H, que a gente insere no planejamento, enfim. Agora, sobretudo, essa análise fundamental que ela exista, e eu gosto muito do Score. Normalmente, para consultorias e empresas, a gente ou utiliza muito o Score, ou níveis lógicos, que talvez mais para frente aí o Luiz também vai trazer esse assunto, que é importantíssimo. Agora, do ponto de vista de identificar causas e depois identificar, né, assim, o estado, qual é a nossa fotografia aqui, qual é a fotografia que a gente tem hoje, nosso estado atual, e para desenhar o nosso estado desejado, né, o nosso estado futuro, o que a gente deseja, e aí entra redondamente essas estratégias, enfim. Não imaginava que a coisa fosse tão perfeita, que tivesse essa sincronia tão bacana aí. Agora vocês entendem quando eu falo o tempo inteiro de que PNL tem tudo a ver com análise de negócios, né? Ou seja, temos 15 minutos, eu vou tentar em 5 minutos mesmo mostrar o modelo que a gente acabou desenvolvendo para Lean Business Analysis, que é como vai beber a fonte da PNL para fazer a análise da estratégia de negócios, eu chamo de sub-área do conhecimento, porque para mim a análise de negócios é uma área do conhecimento que não deve ser exclusiva a analistas de negócios, ela deve ser disseminada por todos os praticantes, principalmente gestores e especialistas em análise, que têm responsabilidade por analisar negócios, certo? Mas o ponto é, indo beber nessa fonte e usando esses 2 mundos, a gente acabou consolidando um modelo
que eu acho que responde muitas perguntas e muitas dúvidas que ficam às vezes. Então, eu vou mostrar agora para vocês e depois os 10 minutos finais eu gostaria de discutir com o Marcelo e com a Milene o uso disso aqui em análise da estratégia de negócio, certo? Então é o seguinte, como a Milene falou, eu tenho usado sim o SCORE, tá, como base, tá? O Robert Dilts e o Todd Epstein, que criaram isso aqui em 87, eles diziam assim, ó, o SCORE é o conjunto mínimo de informações necessárias para provocar uma mudança. E como a Milene falou com propriedade, mudança no indivíduo. Só que aqui a gente está trabalhando com negócios, com organizações, certo? Então, o primeiro ponto que os dois já mostraram, em toda análise de uma estratégia, sempre há um as is, um cenário atual, da onde eu estou partindo. Só que agora eu, como um profissional de análise de negócios, eu quero entender os resultados indesejados. A Milene usou essa expressão, indesejados. Então, quando o Marcelo fala de necessidade de negócios, eu imagino que eu não quero ficar com esses resultados indesejados. Por exemplo, estou perdendo mercado, estou dando prejuízo, meu custo está muito elevado, eu gostaria de aumentar a margem, meu cliente está insatisfeito, ou seja, existem resultados que estão indesejados. Então, vamos começar a analisar para onde você quer ir, o seu to be, como existe em gerenciamento de projetos, né? Para onde queremos ir? Quais são os resultados desejados no futuro? Então, olha só que interessante. É um cenário futuro desejado, tá? Cenário futuro desejado. Olhem que interessante aqui do indesejado e desejado. Antigamente eu chamava de os resultados negativos e resultados positivos, mas não necessariamente o cenário atual tem resultado negativo. O cenário atual pode ser positivo, só que a gente descobre por uma análise de negócios que o business está perdendo, tem um grande potencial de mercado, de uma alavancagem de mercado e aumento de receita, ou seja, qual for a sua variável, tá, que rege o seu negócio, que pode ser aumentado. Estou perdendo dinheiro, estou perdendo mercado. Então, isso é indesejado. Saber que eu poderia estar colhendo mais frutos do que eu plantei, eu acredito que isso se torne indesejado. O Matheus, que está no chat aí conosco, ele teve um cenário muito interessante há pouco tempo agora, que ele chegou e falou em aceleração de resultados, em alavancagem de resultados com um cliente. E o cliente disse que ele não queria aumentar a receita, porque se ele aumentasse muito a receita, ele entraria em outra faixa de imposto de renda e baixaria sua margem imediatamente. Então, não é um ponto de aumentar ou acelerar. Mas, para mim, o ponto é conquistar. Sair desse cenário atual, ir para um cenário desejado e fazer uma conquista. E para isso eu preciso fazer uma mudança. Outro dia eu falei com a Milene e disse assim, que engraçado, né? Tem uma coisa em programação neurolinguística que se chama metaprograma. Às vezes a gente entra num cliente e quando é mais gestor tradicional, ele quer afastar-se do sofrimento do cenário atual. E quando é empreendedor, quando ele é empreendedor, ele quer alavancar resultado, ele quer crescer o business, ele quer novas regiões para atuar, novos produtos. Então, aqui fica uma dica com base nesse modelo. Se o cliente de vocês é em direção a cenário futuro, cenário desejado, empreendedor, não comecem dizendo que a metodologia de vocês analisa primeiro o cenário atual. Vão para o cenário desejado. Porque senão ele vai ficar muito insatisfeito e muito ansioso, tipo, eu não quero discutir o presente, eu quero ir para o futuro. Por outro lado, se o gestor é mais afastar-se dos problemas, dos resultados indesejados, vocês vão gerar ansiedade querendo discutir como ele quer ficar. Porque às vezes ele sabe que ele quer uma redução de custo, mas eu não sei ainda a estratégia que eu vou fazer isso. Então, um dos elementos que o Marcelo mostrou aqui é riscos. A gente está sempre sobre a ameaça de riscos de várias naturezas. Não vou me ater agora no ponto de risco, podemos fazer um outro webinar só para discutir risco, porque o tempo é curto e eu quero terminar o modelo todo aqui. Mas o ponto crucial é, riscos ameaçam a conquista dos resultados. Porque eu posso dizer, não, riscos ameaçam o Marcelo falou capabilities, são as capacidades de negócio, né? Vocês vão ver que, para mim, risco ameaça conquista. O que o modelo, eu trago, vou beber lá no SCORE,
tá? Causas. Se você tem resultados indesejados, é porque você tem causas associadas a esses resultados. E eu vou mostrar que elas são internas ou externas. E, explorando, querendo ter resultados desejados, eu vou ter, conquistando esses resultados desejados, eu vou ter benefícios associados. No score, ele fala dos efeitos. O Marcelo falou do valor, né? O valor dessa transformação, o valor da mudança. Olha só, o resultado desejado pode ser um aumento de eficiência na capacidade de operação. Com isso, eu vou ter menor custo. Ou eu vou ser mais rápido, o benefício vai ser maior satisfação do cliente. Então, vocês vão ver que resultado desejado, e isso vai ficar para um outro webinar, discutir só esses elementos, são as capacidades de negócios, tipicamente. Porque, olha só, fechando o modelo. Vocês têm, nas suas organizações, resultados indesejados, porque vocês têm causas externas ou internas. Tipicamente são internas, incapacidades organizacionais. Quando dizem assim, o mercado está muito difícil de lidar com ele. Gente, você não se capacitou para lidar com o mercado volátil. Você não se capacitou para enfrentar a onda de crise que viria por aí. Então, pare e analisa isso. Isso aqui veio do Score, que nem a Milene falou, e vai ser um outro webinar já agendado aí com outro trainer de PNL, nós vamos discutir isso, tá? Em cultura. Então, vocês vão ver que resultado resulta das capacidades do negócio, que o Marcelo usou o termo Business Capabilities, tá? E aí, o ponto crucial é, para conquistarmos melhores resultados que temos hoje, lembram daquela frase, não dá para continuar fazendo o que sempre fizemos. Temos que desenvolver novas capacidades, porque elas suportam os comportamentos, os processos, as atividades, as atitudes. Então, Marcelo, esse é um ponto. Quando a gente fala em gap análise entre cenário desejado e o cenário atual, cenário futuro e cenário atual, eu tenho recomendado que a análise desse gap, dessas lacunas, dessas diferenças, seja feita nas capacidades. Porque aí é interessante que a gente consegue fazer um mapa estratégico a partir dos gaps de capacidade. Que vocês vão ver, que vai ter um webinar sobre isso mais para frente, um mapa estratégico focado em resultados, capacidades. Os benefícios são os drivers de valor da organização. Então eu tenho um mapa estratégico com os drivers de valor, os resultados, as capacidades que geram isso. Então eu vou ter objetivo estratégico. Posso usar o OKR lá, o Objective and Key Results. Esses são os Key Results e esses são os Objectives de capacidade. Por exemplo, aumentar a capacidade de venda da nova tecnologia ou do novo produto. Aumentar, eu preciso ter uma capacidade de ser mais rápido para atender o cliente, que é a eficiência. Tá? Então, esse é o ponto que eu queria mostrar para vocês. E aí vem a questão dos recursos. Os recursos são injetados nos gaps. Então, o mapa estratégico fica com esses 4 elementos aqui. Drivers de valor, resultado, capacidade que suporta resultado e recurso que provê novas capacidades. Então, quando eu digo assim, eu preciso implantar um novo sistema na organização, um novo sistema é um recurso que deve te dar novas capacidades, que eu espero que dê resultado. Se você implantou um sistema, se você mudou o processo, se você mexeu na estrutura organizacional, se você fez qualquer coisa na sua organização e não deu resultado nenhum, ou as pessoas não aderiram a esse novo recurso, que acontece muitas vezes em organizações, que é gastar dinheiro com soluções de software de milhões de reais e demoram para usar. Aí diz, o problema da cultura. Não, o problema é que os usuários, a área de negócio, não achou que esse recurso provê melhores capacidades para fazer o que fazem. É o que a Milene falou do mapa não é o território. A percepção de valor não está alinhada. Faltou estratégia no projeto. Então, esse é o ponto, a conclusão que eu quero dizer para vocês, assim, que eu mostrei no outro seminário, no outro webinar. A maior necessidade de qualquer negócio, para mim, é o desenvolvimento de melhores capacidades. Essa é a necessidade. Então, Marcelo, jogo para vocês aí agora, 5 minutos finais, assim, para mim, business need não é o melhor resultado aqui. Isso aqui é o que tu consegue mexer. A necessidade, hoje, diante de volatilidade, diante dessa necessidade de cada vez mais ágil, lead time mais curto, é você organizar sua mente como analista para pensar nesses elementos aqui, e conseguir montar o teu business case
que eu já estou, para quem conhece o Rio dos Santos, vai ter um webinar conosco aqui, ele trabalha muito com business case, e nós vamos mostrar como dá para fazer um business case em 2 páginas contendo todos esses elementos. Então é isso que eu queria fechar com vocês aqui da análise da estratégia segundo Lean. Os minutos finais, assim. O que vocês acham disso? Qual é faz todo sentido, então, essa união PNL, análise de negócio, análise da estratégia? Vamos lá. Temos 3 minutos para fechar tudo. Bom, eu vou falar rapidinho, então. Para mim faz todo sentido, né? Programação neurolinguística é uma ferramenta que trabalha no desenvolvimento de estratégias e soluções para problemas. O próprio Richard Bandler, que é o co-criador da programação neurolinguística, ele preconiza isso, né? Que a PNL é a ciência que estuda o sucesso, a modelagem e por aí vai. Então, e aí entra toda essa avaliação, toda essa conversa, toda essa interface da métodos ágeis, gerenciamento de projeto com a programação neurolinguística entra diretamente nisso. Sobretudo, eu acredito, é uma crença minha, que o maior gap, inclusive dentro do gerenciamento de projetos, o maior problema que se tem é comunicação. E aí a programação neurolinguística entra como uma ferramenta fantástica para resolver e mitigar esses problemas que acontecem na área de gerenciamento de projetos, ou enfim. Quando a gente desenvolve, concordo 100%, Luiz, ali quando tu colocas que desenvolver capacidades das pessoas, cada vez mais é a saída para isso. E só para fechar ali, o Leandro fez uma boa pergunta e realmente, Leandro, para ele ser empreendedor, ele precisa conhecer o cenário atual dele. Ainda que ele tenha muito mais dentro daquela linguagem que o Luiz falou, de ir em direção a, ele tem uma vontade, ele tem os medos, eles são menores de quem é empreendedor, ainda assim é fundamental que ele conheça o cenário atual dele para que ele não incorra aí em problemas que provavelmente terá se não conhecer o estado atual dele. Enfim, já vou me despedindo aqui, agradeço muito a minha participação. Quem quiser encontrar mais do meu trabalho, Mileine Vargas, eu vou colocar aqui, tem canal no YouTube, tem fanpage, Instagram, enfim, todas as redes sociais aí para a gente interagir. Um grande abraço, muito obrigada, Luiz. Valeu, Marcelo. Muito obrigado. Boa noite. Vamos lá. Eu sei que tem muita coisa para falar e 2 minutos não vai dar nem para a gente começar. Mas só 2 pontos aqui. Primeiro, só compartilhando com vocês, quando a gente escreveu o Baboc, a gente considerou o score, tá? Então, esse é um segredo revelado. Pois é. A gente trabalhou com o score. A gente levou o score. Eu não me lembro nem quem foi que levou o score. Não sei se foi o Kevin Brennan ou Luiz, lá no momento. Ele levou o score e aí a gente discutiu bastante. E quando a gente falou de análise da estratégia, legal. A gente falou assim, caramba, completamente sintonia entre os 2 assuntos. Segundo, quando você fala ali, eu sei que isso aqui é tema para a gente falar em próximos webinários, não vai dar mais tempo. Quando a gente fala ali de business need e fala de um problema, pode ser que aquela business need ali seja a percepção de que falta uma business capability, a ausência de uma business capability que precisa ser trabalhada. Então, ela está bem congruente com o que você falou ali, de que... agora não fugiu aqui o teu framework ali, a ausência de uma business capability, ela vai guiar o teu trabalho aí de estratégia da mudança, mas completamente congruente. Perfeito. Então, gente, para fechar, são 9 horas. Eu quero só falar uma coisa, assim, ó. Quem me conhece sabe, há mais de 15 anos eu trabalho com métodos ágeis e a gente critica horrores aquela questão da expressão recursos humanos, que humanos não são recursos utilizáveis, consumíveis e coisa do tipo. Só que aí eu vou defender agora recursos humanos, mas de uma outra forma, a partir desses modelos e dessa conversa que a gente teve. Pessoas não são recursos, mas os recursos humanos são o tempo, não é?
o estado emocional, o conhecimento, a habilidade, a atitude, ou seja, os atributos do ser humano são os recursos que a gente precisa aprender a fazer a gestão com eles, tá? Então, é esse ponto que eu digo para vocês assim, ó, para trabalhar numa estratégia assertiva e nós, em análise de negócio enxuta, sim, a gente quer acelerar, a gente quer reduzir o lead time da conquista de resultados. Então, para isso, com ciclos iterativos e incrementais, a gente quer desenvolver cada vez mais rápido, com experimentação e aprendizagem. O quê? Business capabilities, novas capacidades de negócio. Pessoas continuam sendo a origem de tudo, que é um dos primeiros pressupostos que a gente fala em Lean Business Analysis, certo? Gente, eu agradeço de coração a presença de vocês aqui. Show de bola. Espero que para o povo aqui que estava junto tenha valido a pena. Muito obrigado. Semana que vem, então, repetindo, quarta-feira, dia 30, com a Luciane Aquino, vamos estar discutindo Lean BA em gestão de produtos, certo? Muito obrigado, boa noite, valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, um abraço para todos aí. Abração.